Bem-vindos ao portal LivroCast. A proposta de hoje é, olha, bem ousada. Imagina só, em vez de a gente obedecer à realidade que aparece para nós, e se a gente pudesse fazer a realidade obedecer a gente? Pois é, nesse resumo da palestra do Guilherme Esteves, a gente vai mergulhar fundo na ideia de criar a nossa própria realidade de forma consciente. Vamos entender como essa virada de chave, essa inversão de poder, pode ser de fato possível. Bom, para começar, o Guilherme Esteves ensina que o primeiríssimo passo para sair de uma realidade de escassez e ir para uma de abundância é uma mudança fundamental de perspectiva. É sobre assumir o comando, sabe? E a chave para isso, segundo ele, está num único conceito, um conceito central que muda tudo. E é justamente esse o conceito que o Esteves diz ser o mais importante de todos. Pensa assim, o nosso estado emocional, o que a gente sente, emana uma frequência, uma vibração que literalmente molda a nossa experiência de vida. Então, a grande sacada é que o sentimento não deve ser só uma reação ao que acontece lá fora. Não, ele tem que ser uma escolha consciente, deliberada. Tá, mas aí vem a pergunta, né? Por que é tão difícil sair de situações negativas? Bom, o Guilherme Esteves descreve um problema central aqui. Ele fala de um ciclo vicioso que mantém muita gente presa. É como se fosse uma programação, sabe? Que faz com que a realidade de escassez se alimente dela mesma, de novo e de novo, sem parar. Olha só como esse ciclo funciona passo a passo. Tudo começa com a percepção do mundo físico. A pessoa vê as dívidas, a falta de dinheiro, as vendas que não acontecem. Ok, isso, claro, gera o quê? Medo, angústia, preocupação. E esses sentimentos emitem uma frequência, uma vibração de escassez. E o resultado? A realidade se alinha com essa vibração e manifesta mais do mesmo. É um ciclo que se fecha e se repete. Isso nos leva à grande questão, ao dilema central, né? Se tudo ao redor só mostra dificuldade, só mostra a falta, como é que se pode sentir prosperidade? Parece um paradoxo, uma contradição total. E é exatamente esse o desafio que o Guilherme Esteves se propõe a resolver. E a solução, segundo ele, está num ponto bem específico desse ciclo. Existe um elo nessa corrente que pode sim ser quebrado. Há um momento exato onde é possível retomar o poder e literalmente virar o jogo. E o ponto crucial é este aqui. E este é o ponto crucial. O principal objetivo, o trabalho mais importante, passa a ser cultivar e manter o estado emocional da realidade que se deseja criar. É aí que mora o verdadeiro poder de criação. E para fechar, fica esta reflexão. Se alguém aceitasse de verdade que dominar o próprio sentimento é sua única tarefa real, o que mudaria, agora mesmo? Que ação, pensamento ou hábito seria adotado ou abandonado hoje? A resposta a essa pergunta pode ser o primeiro passo em direção a uma realidade completamente nova. A grande chave é quebrar a conexão entre o que se vê no mundo físico e a reação emocional. Ou seja, mesmo que a realidade externa esteja mostrando dívidas, a escolha consciente de se sentir próspero, de se sentir grato, é exatamente isso que interrompe o ciclo. É aqui que a mágica acontece. E essa comparação aqui ilustra a mudança de uma forma brilhante. De um lado, a realidade antiga, onde somos reativos. O que a gente vê lá fora define como a gente se sente. Do outro lado, a nova realidade, onde nos tornamos criadores. O jeito que a gente se sente por dentro é o que vai definir o que a gente vai ver lá fora no futuro. É uma inversão completa da causa e do efeito. Ok, mas como colocar essa teoria toda em prática? Para isso, o Guilherme Esteves propõe um novo conjunto de regras. Pense nelas como 4 princípios, um verdadeiro guia para começar a operar a partir dessa nova realidade de poder pessoal. As regras são bem diretas, quase como um novo sistema operacional para a vida. A primeira, eu defino como me sinto. A segunda, meu estado mental é minha prioridade. Terceira, agir de forma alinhada. E a quarta, soltar o como. Agora vamos explorar cada uma delas um pouquinho mais a fundo. Vamos lá. Regra número 1. Essa aqui é a base de tudo. Assumir o controle total sobre as emoções. E o Esteves sugere uma tática muito poderosa para isso, que é de reinterpretar os acontecimentos. É tipo adotar a crença de que tudo que acontece, acontece a meu favor. Quando se faz isso, o impacto emocional negativo é neutralizado, o que permite manter uma vibração mais elevada. Agora a regra 2, que é toda sobre foco. O Guilherme argumenta que nada, absolutamente nada, é mais importante do que o nosso estado mental e emocional. A atenção tem que estar toda voltada para o sentimento, porque é exatamente isso que cria a realidade futura. Pense nisso como a matéria-prima da manifestação. E para ajudar a gente a manter esse estado mental lá em cima, ele oferece várias dicas práticas. Algumas delas são bem interessantes.
Tem a técnica riqueza 3 vezes ao dia para incorporar o sentimento de abundância. Tem a ancoragem emocional para acessar estados positivos sempre que a gente precisar. E ele fala até em usar o poder da comédia para elevar a frequência. Essa técnica, riqueza 3 vezes ao dia, é fascinante. E olha, não é sobre ficar repetindo palavras como um robô, não. O segredo, segundo o Esteves, é realmente sentir a riqueza no corpo. A sugestão dele é imaginar recebendo uma quantia diária que traga alívio, que traga alegria, e deixar essa emoção preencher o corpo todo, porque é o sentimento que tem o poder. A ancoragem emocional é outra ferramenta super poderosa. A ideia é bem simples, na verdade. É associar uma emoção de pico, sabe, aquela euforia de uma música favorita ou a confiança de uma boa lembrança, a um gatilho físico. Pode ser um cheiro, um toque, um gesto. Ao fazer isso várias vezes, o cérebro cria uma conexão, e aí o gatilho sozinho passa a trazer de volta aquele sentimento bom, sempre que for preciso. Chegamos na terceira regra, que é sobre a ação. Aqui, o Esteves faz um alerta bem importante. Cuidado ao tomar decisões importantes a partir de um estado de medo, de pressa ou de ansiedade. Ele diz que ações que nascem dessas emoções geralmente levam a resultados que a gente não queria. Então, qual é a orientação? Esperar. Esperar por um estado de calma, de paz, antes de agir. Porque é nesse estado que a nossa intuição, que o Esteves chama de eu superior, consegue se manifestar. E as decisões tomadas com base nessa intuição, elas nos levariam para os melhores caminhos, muitas vezes de jeitos que a gente nem imaginava. E, finalmente, a quarta e última regra. Essa talvez seja mais desafiadora para a nossa mente analítica, que gosta de controlar tudo. É a regra de soltar o como. É sobre abrir mão daquela necessidade de saber e controlar cada passo do processo. É, no fundo, um convite para confiar numa inteligência maior. E essa citação do Guilherme Esteves resume essa regra perfeitamente. O seu trabalho é manter o estado emocional. O como você deixa para o universo. Ou seja, o nosso trabalho principal é cuidar do nosso sentimento, manter o estado emocional que a gente deseja. O como as coisas vão acontecer, as oportunidades, as ideias, as conexões, isso a gente deixa para o universo orquestrar. As ações certas simplesmente surgem naturalmente desse estado. E com isso a gente encerra este resumo das ideias do Guilherme Esteves sobre como comandar a própria realidade. A mensagem central é uma mudança de foco, né? Do que a gente vê para o que a gente sente. Fica aquela reflexão, se o sentimento é a verdadeira causa, que realidade cada um de nós escolheria criar a partir de agora? A gente agradece muito a audiência aqui no Portal Livrocast. Fiquem ligados porque nos próximos episódios vamos trazer novos resumos sobre a criação da realidade, com mais ensinamentos do autor do livro A Mente que Atrai Fortuna, Guilherme Esteves.